Unidade 3, página 21. Unidade 3, página 21. Vamos fechar o assunto da página 21, tá? Então vamos lá, galera, fechar o assunto aí da página 21 da unidade 3. Vamos então falar de Arthur Schopenhauer, tá, galera? E é o seguinte, este grande filósofo aí, tá, vai trazer para a nossa visão agora, para o nosso trabalho, algo muito produtivo, tá? E os principais pontos são o seguinte. Esse cara que nasceu na Polônia, ele tinha uma visão de mundo totalmente diferente. Primeiro que ele acreditava na força da natureza e ele acreditava justamente na capacidade de sobrevivência do ser humano. Também acreditava na capacidade que o ser humano ele iria justamente se adaptando a um determinado estilo de vida, tá? E então o próprio autor ele vai falar justamente da capacidade racional do ser humano, dessa sobrevivência e dessa força de natureza que guia o ser humano. O ser humano ele é guiado por essa força de natureza. E muitas vezes também você é guiado a viver um chamado impulso, né? E essa é a crítica que ele vai fazer logo em seguida aqui, quando ele começa a perceber esse tipo de situação. O próprio autor, né, ele diz que ele estava destinado a seguir o seu próprio caminho, né? Porque, na realidade, seus pais queriam que ele seguisse outra profissão. Mas com a morte do pai ali, ele começa a perceber e ter uma nova visão. E aí ele vai fazer justamente aquilo que ele mais gostava. Escrever, filosofar, estar atento justamente às mudanças mundiais aí. Bom, para aquilo que nós vamos debater agora na próxima unidade, o autor ele começa a falar o seguinte. Qual é o pensamento de Arthur aqui? O pensamento de Arthur é o seguinte. Primeiro que o dinheiro é uma felicidade humana, né? Ele acredita que o dinheiro ele foi criado apenas para satisfazer uma necessidade humana. Mas o dinheiro ele não foi criado para resolver o que acontece hoje no mundo. A gente percebe muitas crises no mundo, a desigualdade, mas o dinheiro não foi criado para acabar com a desigualdade, né? Pelo contrário, o dinheiro ele foi criado para satisfazer a necessidade dos poderosos, né? Nós temos grandes empresas no mundo, praticamente que o faturamento hoje é o PIB de um país, de uma nação inteira. Tá aí a Coca-Cola, e tanto a Coca-Cola, o Facebook, tantas outras empresas que eu poderia citar o nome, né? Praticamente o que elas faturam é quase o PIB de uma nação inteira, né? E você vê que existem países, existem nações aí que vivem na miséria, tá? Então você começa a perceber justamente que, na realidade, ninguém quer acabar com a pobreza e com a violência. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Mas, na verdade, o dinheiro é uma necessidade humana, tá? E ele começa a fazer essa grande análise ali. Se o dinheiro é uma necessidade humana, ele é apenas para satisfazer aquilo que o ser humano ele quer, né? Porque, na realidade, existem coisas que realmente o dinheiro não compra. Isso é verdade, né? Você vai falar, poxa, Leandro, é que você não tem o dinheiro, porque o dinheiro compra sim, realmente. O dinheiro compra uma boa saúde porque você pode pagar um ótimo hospital. O dinheiro ele paga educação porque você realmente pode frequentar a melhor escola e a melhor universidade. O dinheiro realmente compra cultura porque você pode justamente viajar para vários países do mundo. Realmente, o dinheiro ele compra tudo isso, tá? Mas no fundo, nós sabemos que existem certas coisas que o dinheiro não vão comprar. Uma delas são as amizades verdadeiras, né? Porque no mundo de milionários, as pessoas que estão ali em volta são todas interesseiras. A partir daí, tá? Então, vamos continuar aqui. E o autor ele começa a destacar que as pessoas sempre, né, desde jovem, ele percebia isso, que as pessoas sempre lutavam por bens exteriores. Né, que na verdade isso daí não interessava mais para ele. Ele acreditava, né, que ele tinha algo de valor, que era a mente dele. A mente dele era algo de valor. Então ele era capaz de produzir muito mais do que as pessoas poderiam imaginar. A sua mente é fantástica, a sua mente é extraordinária. Essa é uma crítica que nós vamos falar daqui a pouquinho na unidade 4, que as pessoas elas não trabalham com a sua mente.
Pelo contrário, elas apenas trabalham com seu corpo. Como assim, Leandro? Trabalha com seu corpo porque você está acostumado a vender sua força de trabalho para alguém em troca de um salário, mas você não é capaz de utilizar a sua mente a seu favor, para ganhar dinheiro a seu favor. E olha que tem muita gente hoje que faz isso. Tá? Muita gente hoje trabalha por conta própria, é produtivo, é próspero, né? Existem muitos inventores aí, né? Muita gente hoje que realmente é próspero porque foram criadores, né? Foram criadores e compraram a força de trabalho de alguém. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Então o próprio autor ele vai destacar que você tem que aprender a usar a mente a seu favor. E o que é realmente de valor para você, não é justamente os bens que você tem, mas na verdade é a sua mente. A sua mente é aquilo que você tem de maior valor, né? Então esse é um ponto interessante aí, tá? Para a gente destacar a partir do pensamento de Arthur aí, a partir desse exato momento. E o próprio autor ele vai dizer que existe no mundo apenas um ser que é mentiroso, que é o homem. Ele vai dizer que todos os outros seres são sinceros e são verdadeiros. Aí você vai falar, que seres são esses? Lembra quando o Arthur falou da natureza? Então, ele fala disso. Ele fala que o homem, realmente, ele é um ser mentiroso. Ele trabalha pelo dinheiro, ele trabalha pela ganância, ele trabalha pela ambição. Tá? Mas, a partir daí, desse exato momento, os outros seres, né, são verdadeiros. Um gato, um cachorro, um leão, um elefante, eles não precisam mentir. Esses animais que estão na selva, eles são sinceros, né? Vamos falar, uma girafa sabe que nunca vai ser amigo de um leão. E o leão nunca vai mentir para uma girafa dizendo eu quero ser seu amigo, para depois matar ele e comer ele, né? Então, quer dizer, não existe esse tipo de relação de mentiras por interesse, né, na selva. Mas a nossa selva de pedra, ela existe esse tipo de situação de interesses e mentirosos. Agora, migrando para a unidade 4, logo na primeira página da unidade 4, nós vamos falar aqui de Karl Marx, né? Realmente vamos agora experimentar as teorias de Arthur, jogar agora a partir daqui da unidade 4 e perceber que justamente com a Revolução Industrial, né, que ela provoca uma mudança muito grande na vida das pessoas, né? Ela modifica praticamente a estrutura de trabalho, né? O ser humano deixa de trabalhar no campo para trabalhar nas grandes indústrias e o próprio Karl Marx começa a perceber uma mudança social a partir daí. Ele mesmo também começa a perceber outras coisas aí. Ele começa a perceber a chamada alienação, né? E ele também começa a perceber os interesses políticos do capital por trás praticamente disso tudo aí. O próprio autor começa a destacar que a pobreza extrema ela nasce da grande riqueza. Essa é a primeira coisa que o autor começa a destacar. A pobreza extrema, ela justamente, né, nasce da grande riqueza. Então significa que esses que são os mais pobres, com certeza estão pagando impostos e também estão aí sustentando justamente estas grandes indústrias que são ricas, são donas justamente aí do mercado. Tá? Então o próprio autor ele começa a falar justamente disso, né? O próprio Karl Marx, né, a partir desse exato momento, ele começa justamente a analisar estas crianças, né, que trabalhavam e lutavam 16 horas diárias para ganhar apenas o necessário para a sobrevivência. Na verdade, estas crianças, elas muitas das vezes iriam ajudar os seus pais. Lá no início da Revolução Industrial, né, quando as indústrias crescem, na realidade as pessoas que vivem do campo, elas não conseguem mais viver do campo, porque as indústrias elas começam a ganhar espaço, elas começam a dominar campo. E justamente para atender a necessidade, essas pessoas elas vão vender a sua força de trabalho justamente para estas grandes indústrias que compram ela,
né? Compram esta força de trabalho. Junto disso vão as crianças, porque as crianças começam justamente também a auxiliar os seus pais. Grande parte dos patrões defendiam naquela época que as crianças deveriam ajudar seus pais, né? Era óbvio. E também tem um outro ponto aí, a questão da educação daquela época não era uma educação para todos, era uma educação um pouco paralisada a partir desse exato momento aí, né? Então a gente começa a perceber uma sociedade totalmente leviana, com interesses particulares, interesses próprios a partir daí, né? Bom, Marx ele vai determinar tudo isso como se fosse a mais-valia, né? A mais-valia, que é o nome dado por Karl Marx, que é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho assalariado e pago ao trabalhador, né? Então, a partir daí, você tem algo importante a destacar. Na verdade, você vende a sua força de trabalho para o burguês e o burguês ele compra a sua força de trabalho, né? Essa é a chamada mais-valia. Se você produz, né, e você sabe que você às vezes produz muito mais do que você ganha, na verdade você não vai ganhar em cima do que você produz, você vai ganhar aquilo que o sistema determina que tem que ser o seu salário, que hoje a gente estipula até como salário mínimo, porque se a gente parar para analisar, o salário mínimo ele não tem condições nenhuma mesmo a partir daí para fazer com que o ser humano ele possa viver uma vida satisfatória. Então, nós já estamos lá na unidade 4, na página 3, e estamos falando do interesse do capital, a chamada mais-valia, né? Que é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário justamente pago ao ser humano ali, né? No caso que está vendendo a sua força de trabalho, tá? Esta grande colocação, né, isso, né, vai falar justamente que essa sociedade, né, ela justamente vende a sua força de trabalho para produzir, né? O trabalhador ali apenas tinha somente a própria força do trabalho, né? E o capitalismo industrial, né? Ele era dono desse processo produtivo, né? Ele começou a dividir a categoria ali, a sociedade em camadas e também justamente começou um outro processo, um outro trabalho, né? Que era o trabalho justamente de alienação, né? Desses grandes trabalhadores, que esses trabalhadores tinham que trabalhar. Olha, o trabalho dignifica o homem. Olha, o trabalho. Então, assim, todas as teses e teorias sobre o trabalho era posta ali, justamente que crianças deveriam trabalhar também para auxiliar seus pais. Também devemos lembrar que nesse período não havia legislação trabalhista e a educação também não era para todos, tá bom? Bom, e alienação, como nós estamos vendo aqui a partir daí, é alienação política, porque nós temos, lá no livro de vocês, na página 3, fala justamente de alienação dos meios de produção, alienação do fruto do trabalho, alienação do processo produtivo e alienação ideológica, que eu vou comentar sobre essas alienações, sobre cada uma delas, no decorrer das aulas aí, tá? Porque essas alienações elas vão entrar no decorrer das aulas. Então, nós vamos falar de cada uma delas ali, né? Nós sabemos disso. Cada tipo de alienação, ele era um controle, né, que o sistema tinha sobre esses funcionários, sobre o proletariado, né? A justificativa de que esse proletariado, por mais que tivesse uma vida difícil, era justamente, vamos dizer assim, eles tinham que vender a sua força de trabalho para sobreviver. Então, assim, era justificado nesse exato momento essa venda de força de trabalho, né? Isso tudo entra, aquilo que René vai falar agora, da alienação política, né? Que muitos cidadãos ali, a partir desse exato momento, eles se submetem às ideologias políticas e partidárias. É o que acontece que está acontecendo no nosso país aí, né? Onde você começa a defender uma bandeira, não uma nação, né? Nós sabemos que existem vários partidos políticos no Brasil. E muitas das vezes essa divisão de partido político, ela também te leva à divisão de esquerda e de direita, coisa que eu também vou falar futuramente, né? A divisão de esquerda e de direita, ela nasce a partir da Revolução Industrial, né? Onde a burguesia justamente é a dona do mercado produtivo, ela é a dona das indústrias,
outras, onde a burguesia compra a sua força de trabalho, né? E a esquerda, do outro lado, justamente que se sente ofendida com essas ações, e a esquerda começa a lutar e a reivindicar por determinado tipo de direitos aí, tá? Então, a partir daí, desse exato momento, né, a alienação política, né, ela divide a sociedade entre esquerda e direita, impondo justamente sua ideologia, dividindo as camadas da sociedade. Enquanto isso, né, a alienação, que é a alienação do fruto do trabalho, né, em que o trabalhador justamente está preso a este mercado porque ele tem que sobreviver, e dentro disso há uma alienação ideológica, né? Justamente onde ele está preso com a sua mente na questão da produtividade. Ele sabe que ele tem que produzir, mas ele também sabe que ele não consegue sair dali, né? Porque você tem que trabalhar para se sustentar, sustentar a sua própria vida a partir desse exato momento, tá? E essa alienação política é a incapacidade, justamente, às vezes, de um povo de se orientar politicamente, né? Porque nós escutamos tantas coisas por aí, divisão de esquerda, divisão de direita, então você começa a ficar perdido, né? Temos algumas outras divisões aí no mundo, né? Que tivemos aí na década de 60, principalmente, né? Então, assim, a partir daí, desse exato momento, nós começamos a perceber como que a sociedade ela vai se comportar. E esse livro aí é um livro interessante aí, os acontecimentos desde 1930 a 1964, até a ditadura militar. E a gente começa a debater dentro dessa análise esses interesses políticos, né, em dividir, em rachar a sociedade, né? Isso daí é um grande ponto a partir daí. E dentro dessa grande análise, né, desse controle político de alguns que controlam justamente as crenças e doutrinam certas pessoas, entram outros pensamentos, né? Que é o materialismo, né? E o materialismo não possuía, né, asas a partir daí. Temos o materialismo e o idealismo. No materialismo, né, se determina que não possuía asas, né? Então, se determinava, né, a partir daí que o indivíduo ele não poderia caminhar, ele não poderia voar, né? Ele não poderia entrar no íntimo da natureza, né? E no idealismo, ao contrário, se procurava encontrar, né, um caminho mais adequado para entrar no íntimo da natureza, né? No caso, se achava justamente a partir daí que o ser humano poderia encontrar um apoio de sobrevivência. No materialismo você pode não encontrar esse apoio de sobrevivência, mas no idealismo você até pode encontrar esse apoio de sobrevivência, né? Então, se no materialismo você não consegue voar, no idealismo você consegue caminhar, você consegue voar, você consegue justamente alguma coisa a partir dessa grande análise aí, né? E para Hegel, o mundo anda por processos dialéticos. Ele é determinado graças à razão e à ideia absoluta. Por outro lado, né, Marx diz que o mundo caminha por processos dialéticos e a razão são as diferenças abstratas da mudança que passam pela transformação da matéria e pela ação do homem na natureza. O que ele quer dizer aqui agora? Que toda ação humana da natureza, toda interferência do ser humano na natureza trilha o caminho do ser humano, que o ser humano ele começa a caminhar, né? O ser humano ele caminha por causa também da razão, a capacidade cognitiva, a razão, o seu raciocínio lógico, ele determina você, ele determina a sua crença. E é por isso que muitas das vezes, quando você tem esta capacidade de visão, você não é doutrinado e não é alienado, seja por sistema político, né? Então, assim, hoje você pode dizer que você não é do partido A, B e C, mas você defende a bandeira do Brasil, né? Você defende a nação, você é nacionalista, você é patriota, a partir desse exato momento, né? Mas na alienação, não. Na alienação você fica cego a um líder, você fica cego a uma só pessoa. Você é como se fosse no período feudal, né? No feudalismo,
na época dos suzeranos e vassalos, onde que você determinava fidelidade para alguém, porque você sabia que dependia daquela pessoa. A partir de agora, você depende de você mesmo, você depende da sua capacidade de liderança e você depende da sua capacidade de produção a partir daí, né? E o mais interessante a partir disso tudo é que dentro dessa alienação, dentro desse mundo, né, tá lá na página 4 da unidade 4, né, nós temos uma construção ideológica, principalmente marcada aí pelo século XX, né, com a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Guerra Fria, o capitalismo, né. Nós temos as revoluções e ditaduras que são, sim, a partir daí, uma alienação política dentro da sociedade, onde justamente existem muitos interesses políticos a partir daí, né? Então você começa a ter aí a busca pelo controle e o poder. Então você tem a busca pelo controle e o poder a partir daí. Então todas essas guerras que vão acontecer do século XIX, né? Todas essas guerras e todas essas revoluções é apenas o interesse pela busca e pelo poder. Justamente a partir daí. Então as pessoas são alienadas, elas vendem sua força de trabalho, o sistema controla elas. Karl Marx ele critica esta alienação, ele critica esse trabalho escravo, né, praticamente, onde as crianças não têm acesso à educação, né, onde elas têm também que auxiliar os seus pais, justamente no trabalho, e esse salário mínimo miserável que não dá para o indivíduo sobreviver. Então, quer dizer, nós vamos agora falar aqui, se investe na violência, se investe na guerra, se investe no poder, mas não se investe justamente na prosperidade da sociedade ali, né? Este foi nosso encontro, essa foi a nossa aula de hoje, tá? E até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser, tá bom, galera? Um beijo, um abraço para todos aí.